Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Pois é coisa que tem aparecido, né? Crentes covardes, medrosos, que não querem nada com a palavra do Senhor. Dentro da igreja, são hereges, frios, sem compromisso com a palavra. Não sabe o que é um espírita, não sabe o que é uma teologia da prosperidade, uma mentira, uma heresia satânica. Não sabe o que é coach, motivação. Não sabe o que é mórbio, não sabe nada, não sabe o que é TJ, não sabe pregar para ninguém, para ninguém. Agora falar de política ele sabe, ser covardes, medrosos, né? Pastores medrosos, pastores que se escondem dentro do banheiro da igreja, que se escondem debaixo da cortina, pastores que se escondem dentro do gabinete, que não tem medo de falar a verdade, são covardes para obedecer doutrina, sistema religioso e não abre a boca, com medo de levar processo no YouTube. Por quê? Então deixa o cargo, meu irmão, vai catar latinha, vai plantar roça, plantar feijão, fala a verdade. Tá cheio desses pastores que tem medo de falar a verdade contra essas falsas doutrinas. Quer morrer pelo evangelho, meu irmão? Desse jeito fica difícil. Não existe isso. O Evangelho de Cristo confronta pecado. O Evangelho de Jesus confronta pecado. O Evangelho de Cristo confronta pecado. Confronta essas seitas de Satanás. Essas seitas de demônios que chama teologia da prosperidade. Coach, que é motivação. Que os próprios crentes curtem, não tem entendimento, porque os pastores não pregam a verdade. Coach, que é um lixo, evangelho feito no laboratório de Satanás, porque a única motivação a Bíblia fala que é Jesus. Só você ler lá João 14,6, Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o centro, ele é o fundamento. Coach não é centro, o homem não é centro. O homem não é nada diante de Deus. E eles ensinam isso. E os crentes aí é coach, crente do olhinho da ungida, da mentira do óleo, da idolatria, covardes, hereges, filhos de Satanás, porque pregam um evangelho maldito que não é de Deus. Então tá aí desse jeito. Crentes que andam num zumba, dançando pelado, tu entendeu? Dançando música mundana, acha que o exercício é normal. Normal para você. Tem tanta coisa na academia para fazer sem ser zumba. E as crentes rebolando igual pombagira dentro de uma academia. Sem compromisso com a palavra. Porque se tivesse o temor do Senhor, andava reto diante do Senhor. Andava reto. E as pessoas não querem nada com o Senhor. São crentes covardes. Em Apocalipse fala que os covardes não herdarão o reino de Deus. Que tem medo de falar. É igual o Mateus 6,1 fala, deixando de exercer a justiça do Senhor para ser visto por homem. Crentes puxa saco de prefeito, puxa saco de vereadores, crentes que amam política e não amam as coisas do Senhor, crentes que se dizem crentes dentro da igreja, covardes, dentro da minha igreja, em outras igrejas está cheio desses hereges, desses filhos do diabo, que filho de Deus não é não, porque crente que puxa saco de homem, esse não é filho de Deus não, porque a própria Bíblia fala em Tiago 4,4, covardes, adúlteros, não sabeis que quem ama as coisas do mundo é inimigo de Deus. Eles estão pensando que está falando com ímpio, é com ímpio contigo, ô herege, que ama as coisas do mundo. Para de prosar ruim, hereges, covardes, medrosos, não tem opinião própria, porque não serve o Senhor, porque não lê Bíblia, não sabe o que é uma opinião, não sabe o que é ter domínio próprio, tem medo de debater, tem medo de falar de Jesus, tem medo de falar das doutrinas de Satanás, tem medo de confrontar o pecado, porque são covardes, covardes e sem compromisso com a palavra, porque respeita a doutrina de homens. Homens, não existe você falar mal de igreja, não existe, é você falar de Jesus, ninguém fala mal de igreja. Ninguém fala, a gente se levanta contra as doutrinas de Satanás, pregando o evangelho de Cristo. Qual é o evangelho de Cristo? Crer e se arrepender. Quem é o fundamento? Jesus. Eles não pregam isso, têm medo de pregar. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, meu irmão.
Tem que ser repreendido esses cristãos hereges, covardes, medrosos, não sabem qual opinião, não sabem de nada, não prega o evangelho de Cristo. Eles querem pregar o evangelho de Cristo igual o coach. É igual o coach. Vamos para a igreja, para a igreja, para a igreja. A conversa fiada é essa. É o sistema religioso dentro do coração. Crente com 30, 40 anos, gelados, frios, não sabe nem o que é mais Jesus. Nem sabe o que é uma Bíblia. Quando lê um pedaço da Bíblia, eu estou cheio, não posso ler a Bíblia demais hoje não, que eu estou muito cheio. Passa um minuto na Bíblia. Não, hoje não. E não pode tocar, são supermans. Homens cheios de vazio por dentro, por aparência, sem compromisso com a palavra, sabe nem que confrontar um pecado. A conversa fiada é passar a mão na cabeça, mas nega a palavra do Senhor, deixando de exercer a justiça do Senhor para ser visto por homens. A própria Bíblia fala, Mateus 6:1. Pregar dízimo eles gostam de pregar, agora a verdade do Senhor não prega. Confrontar pecados domésticos, confronta. Agora, cadê os pecados maiores? Que as pessoas não sabem o que é um coach, não sabem o que é uma teologia da prosperidade. Tô falando mal da igreja. Que mal de igreja? Você está pregando o evangelho. Quando você prega o evangelho, essas seitas de Satanás, essas seitas de demônios que pregam óleo ungido, água ungida, que são grandes heresias, confronta pecado. Se você prega o evangelho de Cristo, confronta pecado. Não tem jeito para TJ ser apontado, casa de encosto, casa de curador. Não existe isso. Como que eu vou pregar para um pai de santo e não vou falar do evangelho, falar que ele está servindo a guias, a demônios, anjos caídos do céu? Ele tem que falar aberto para ele entender, porque se você pregar o evangelho só, você não vai entender. O evangelho confronta que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não é os orixás. Os orixás são anjos caídos do céu. Demônios em desobediência são demônios. Como que tu vai pegar um pai de santo, falar que o orixá é um anjo de Deus? Então você não está pregando o evangelho, meu irmão. Crentes no zumba, da minha igreja mesmo, crentes dançando igual o Pombagira, que diz que é o demônio, né, da sensualidade é Pombagira, né? Mas na Bíblia não fala isso não, isso é mentira, são demônios. Demônios que gostam de dançar quando manifesta. Agora, se o nome é Pombagira, a Bíblia não fala, não sei. O pessoal fala que é Pombagira, né? Crentes dançando sensual, música mundana, achando a coisa mais linda do mundo, coisa mais bonita dentro da igreja, da minha igreja e fora as outras igrejas aí, que está cheio de crentes sem compromisso com a palavra, covardes, negam Jesus. E quando vai falar, se levanta, vamos pregar a verdade, vamos pregar, falar mais do Senhor Jesus cada vez mais. Hoje você está pregando mais para crentes rebeldes, cheios de demônios, cheios de heresia, vazios, todos covardes, medrosos. Ama mais as coisas do mundo que as coisas do Senhor. Serão condenados no fogo do inferno. Tu, crente covarde, tu pode ter certeza que tu será condenado. Tu não herdará o reino de Deus, não. Tu acha que tu vai entrar no céu dançando zumba? Tu acha que tu vai entrar no céu cantando música mundana? Tu acha que tu vai entrar no céu puxando saco de prefeito, puxando saco de vereador, virando Satanás na política? Tu não herdará o reino de Deus, meu irmão. Tu não herdará no reino de Deus. Se tu apoia o aborto, tu será condenado. Se tu apoia os princípios bíblicos, que é contra os princípios bíblicos, tu será condenado. Tu que apoia a maconha, porque tu não gosta de fumar maconha pelo jeito então. Tu gosta da maconha, tu que gosta do LGBT, tu que gosta do homossexualismo, tu que se diz cristão. A Bíblia não ensina isso. A gente tá falando de política não, meu irmão. A gente tá falando de Bíblia. Bíblia! Não é homem que proíbe, não é a Bíblia. É princípios bíblicos. Você não tá lendo a Bíblia? Pastor, que é comunista, adora o comunismo e prega na igreja. Se faz que não tá acontecendo nada. Comunista! Isso não é normal. Isso não é normal. Você apoiar um herege, um pau mandado de Satanás. Não é normal. Não é normal. Não é normal. Crentes destruídos, não pregam a verdade, tem medo de falar, são medrosos, covardes. E a própria Bíblia fala que os covardes não herdarão o reino de Deus. O caminho é Cristo, Jesus não é glorificado. Hoje o sistema religioso é dentro do coração das pessoas. O evangelho deles é, vamos para a igreja, a conversa fiada é essa. Parece que Jesus mora na igreja. Hereges, mentirosos, que Jesus não mora em templo, Jesus não mora em igreja, cambada de mentirosos.
Ainda fala, onde tiver 3 ou 2 reunidos, Jesus está. A Bíblia nem está falando isso. Nem a Bíblia fala isso. Está falando sobre julgamento. Lê o texto, lê o contexto e aprenda para de falar besteira. Deus é onipotente, onipresente. Deus não habita em templo. Deus não habita, Deus não mora em templo. Para de heresia. O evangelho deles é esse aí, levar para a igreja. Acho que é para fazer um membro para ganhar mais dízimo. Que hoje a pregação é mais dízimo. Não prega contra as falsas doutrinas, mas prega sobre dízimo. Fala de dízimo, 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 dízimo. Parece que quem vai salvar é o dízimo. Se a igreja não vive sem o dízimo, vê as pessoas que vivem com meio salário mínimo, que ganham uma merreca do Bolsa Família, mas glorificado seja Jesus pela merreca do Bolsa Família, pelo pouco do Bolsa Família, mas não olha. A igreja não pode. Um camarada aí falou no YouTube, eu acho que até é dessa galera aí, dessas igrejas, né? Que se dizem bíblicas, né? Eu tô falando pra igreja bíblica, eu tô pregando pra seita não. Seita dessa maneira mesmo. Seitas que da igreja bíblica se achou ruim. Pois é, meu irmão, essa é a palavra que nós podemos aprender, amar as coisas do Senhor. Gostar das coisas do Senhor, que você possa amar, buscar as coisas do Senhor. E que Deus abençoe. Que você possa deixar de amar as coisas do mundo. Parar de ser covarde. Falar contra as doutrinas de Satanás. Tá com medo de YouTube? Tira o YouTube da igreja. Tira, não quer ser processado? Deixa o cargo, meu irmão. Aí sabe o que é? Aí é sistema religioso. O cultinho tem que ser assim. Ninguém pode falar mal de ninguém. Então não prega o evangelho, meu irmão. Que o evangelho confronta pecado. Quem falou para você que o evangelho não confronta pecado? O evangelho confronta pecado. Pecado. Só se mudou o evangelho de Cristo. O evangelho que eu prego de Jesus confronta pecado. Se você chegar no TJ para pegar o evangelho, ele fala que o Espírito Santo é uma força. E a Bíblia não fala que o Espírito Santo é uma força. Eles é contra isso aí. Se você chegar no móvel para pregar o evangelho pro móvel, ele vai falar que Jesus é irmão de Lúcifer. Quem falou isso? Sem comentários. Vai ter que falar do evangelho verdadeiro. Se você chegar na casa do encosto, você vai falar que orixás são demônios. Vai confrontar o pecado. Se você chegar no espírito e falar que reencarnação não é de Deus, vai confrontar pecado. Ah, para com isso. Se você chegar no colega católico, e ele adora a Nossa Senhora, tá errado. Falar que Jesus dependeu dos santos de Maria, você vai ter que confrontar pecado, você vai ter que falar do evangelho. Meu irmão, raciocina. Não existe isso falar mal de igreja, não. É pregar o evangelho. Para com isso, as pessoas estão cegas, estão mortas. Os crentes não sabem o que é coach. Tá cheio de crente na plataforma, em todo canto. Palavra de motivação. Com os hereges. O centro é o homem. E a Bíblia fala em 1 Coríntios, 2 Coríntios 3,11, que foi posto o fundamento. O fundamento quem é? O fundamento é Jesus, ninguém pode tirar. Mas o homem é o centro. Eu sou o centro, eu sou lá do ladinho de Jesus. Como é que pode? Como é que fala uma barbaridade dessa? Os crentes falando. Tem que ser pregado o evangelho. Vamos continuar pregando a palavra do Senhor com força, com amor. Isso é amor. Quando a gente fala é com amor. Prega a palavra mesmo. Confronta essa galera do mal. Confronta. O apóstolo Paulo ensina que a gente tem que confrontar. Tem que confrontar esse povo que não quer nada com o Senhor. Tem que confrontar. Tem que julgar pela reta justiça. Igual Jesus falou. Não julgueis pela aparência, mas pela reta justiça. Estava julgando Jesus pela aparência, mas não pela reta justiça. Porque não estava lendo as escrituras sagradas. Dançar zumba é certo? Errado, vai na Bíblia. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O que essas porcarias, desses lixos, dessas músicas mundanas traz para você? Nada! Na Bíblia não fala. A Bíblia condena. Não ameis o mundo nem as coisas que há do mundo. Não traz amor, não traz nada para você. É louvor para Satanás, é louvor para o teu ego. Música mundana, diabo! Satanás não é de Deus. Dança sensual é o quê? O que a Bíblia fala sobre a sensualidade? Crentes dançando zumba igual pombagira. Pombagira que se diz o povo, né? Demônio que se manifesta dançando. Pois é, meu irmão, que Deus te abençoe. Pega essa palavra, ensina as pessoas que não sabem, que não têm um conhecimento muito grande. Pregue contra os falsos profetas. Pregue contra esses hereges. Não seja covarde, tu que conhece a palavra. Porque se tu for covarde, Deus vai cobrar de você.
Deus vai cobrar de você. Não tenha dúvida, Deus vai cobrar de você grandemente. Para com essa orgia. Eu não falo mal de igreja. Eu não falo. Para com isso aí. Isso é coisa de herege. Isso é coisa isso não é coisa de cristão, não. Todo conhecimento que Deus te deu, você tem que confrontar. Aonde você estiver. Aonde você estiver, tem que confrontar. Que Deus abençoe, meu irmão. Fique na paz do Senhor.